programa Acorda Rio Grande, agora recebe o advogado, especialista em direito eleitoral, Fábio Guisch, que sempre nos assessora nesses períodos eleitorais. Estamos muito próximos aí da data da eleição, no próximo domingo, dia 6. Tudo bem, Fábio? Bom dia. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Paulo Rogério. Tudo bom dia, bom? Renato. Bom dia, A todos os ouvintes da Rádio Independente. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui na reta final, né? Alguns dias ainda temos aí para tentar passar algumas orientações, aonde sempre diz o ditado popular, a semana em que o bicho pega, né? Então a gente tenta orientar alguns procedimentos novos aí para o pessoal não ter problemas e a eleição ser, digamos assim, um jogo que a bola seja jogada dentro do campo, né? E aí a gente vê as campanhas se intensificando nessa reta final. E quais são os principais cuidados que os candidatos devem ter nesse momento? A campanha eleitoral segue até quando? O que é possível falar tanto para candidatos quanto para os eleitores? Bom, vamos lá, Nicolas. A campanha eleitoral está permitida a propaganda até sábado às 22 horas. Visita, bandeiraço, propaganda. Você pode continuar a sua propaganda como está fazendo, que a gente vê nas ruas. Não está tão intensa, né? Em outros anos era maior, né? A gente viu uma campanha, ela foi, digamos assim, menos... em termos de rua, propaganda, cavaletes, até porque é proibido, né? Apenas agora tem só aquele wind banner, né? Esse é o único que é permitido, Nicolas. Então, até sábado às 22 horas. Então, é importante que os debates se encerram na quinta-feira, né? Então, a gente sabe o horário eleitoral também na quinta-feira, né? Mas as visitas, as caminhadas, o pedido de voto até às 22 horas. E aqui vai um pedido importante. Redes sociais, tá? O pessoal Instagram e Facebook. Gente, até sábado às 22 horas. Às 11h59, você faça a última postagem, faça um agradecimento e congele. Congele, pode deixar lá. Fábio, mas no domingo? Pode deixar, deixa no domingo, só que não mexa. Não faça edição, não faça comentários novamente após as 22 horas. Agora, lembrando que o impulsionamento... O que é impulsionamento? Aquele que você paga. Para o nosso ouvinte ter conhecimento, aquele que você paga para ter um alcance maior através das redes sociais. O impulsionamento tem que ser cessado às 7h59, que é 48 horas antes do início da votação da sexta-feira. Então, impulsionamento, estou impulsionando, comecei hoje, amanhã, quarta. Cesse o impulsionamento, está bem claro na resolução, na sexta-feira, às 8 da manhã. 7h59. Então, agora, Fábio, mas não vou impulsionar, vou só colocar nas minhas mensagens, no meu stories, vou colocar na minha página até o sábado às 10 horas da noite. Mas limpar a página pode ser posterior. Sim, pode ser posterior, bem posterior. O que acontece é o seguinte, uma coisa muito interessante, Nicolas, que eu tenho que levantar, que é uma novidade para essa eleição, Paulo, é aquele derrame que a gente fala, e essa é a palavra correta que está na resolução, de material no dia da eleição, Paulo. Na noite e no dia. Hoje tem responsabilidade. A gente conviveu e viu a vida inteira. Crescemos aqui vendo centros, colégios, escolas, onde é que a gente ia, zonas eleitorais, sessões eleitorais com um monte de material na frente. Hoje tem responsabilidade. Porque aquilo nunca tinha, ficava por isso, recolhia, passava o dia. Hoje não. Hoje o candidato é responsável pelo seu material. E você vai dizer, Fábio, tudo bem, mas e se meu adversário foi no meu comitê, pegou e derramou lá? Gente, vamos lá, a lei é clara. Se você mandou confeccionar, e aqui é importante, porque a própria lei diz, tem que ter o CNPJ e a tiragem. Você mandou fazer 10 mil santinhos, distribuiu 5 mil, existe 5 mil santinhos. Está na sua casa, no seu comitê, é de sua responsabilidade. Então aqui vai um alerta, ontem estive em algumas reuniões políticas também, no sábado recolham o material, não vão usar domingo. Recolham esse material se está com vocês para não ter esse problema. Porque até 48 horas após o pleito pode vir uma representação da Justiça Eleitoral sobre esse derrame de material em frente às sessões eleitorais. Então isso é uma novidade dessa eleição. Lembrando que eu sempre peço para o pessoal cuidar, porque tem uma tiragem, tem um número e você é responsável. Não tem como dizer, pegaram, eu distribuí, eu dei e alguém atirou lá. Não, isso não cola mais. E gente. o que acarreta? Penalização, doutor Fábio? Multa, abuso de poder. Então pode ser, dependendo da gravidade que vai se dar, né? A quantidade, o fato, tudo, né? Agora é importante assim, Renato, a tua pergunta. Vamos lá, né, Paulo? Dia da eleição. O que se fez até o sábado à noite. Ninguém vai ir votar e vai pegar um santinho do chão, pisoteado, olhar e votar. É muito difícil isso ocorrer.
Então não adianta, não vai ter resultado, vamos manter esse clima limpo, essa harmonia, que a gente sabe que está em vários locais, até está uma eleição tranquila, as pessoas se surpreendem, olha, nem parece que é eleição, realmente, alguns pontos não parece, mas é um cenário novo com a entrada das redes sociais, com a proibição de alguns pontos, e a tendência no futuro é ser assim. Vamos lá, Fábio. Ainda nessa questão de propaganda irregular, o Rio Grande do Sul registrou 6.500 denúncias de propagandas irregulares. É o terceiro estado com esse maior número de denúncias. O que pode acarretar essas denúncias? O que pode impugnar uma candidatura? Denúncia também não é decisão final. Não. Importante que o eleitor também tenha ciência disso, porque nessa reta final a gente observa também uma série de denúncias sendo feitas e que esse processo depois ele é investigado. Justamente, vamos lá então. Nicolas, propaganda irregular não caça candidatura. Primeiro passo, tá? Hoje a gente tem dessas denúncias, a grande maioria, quase que todas, são resolvidas no prazo de até 48 horas. Existe um aplicativo chamado Pardal, do Ministério Público, muito ágil. E esse aplicativo, a pessoa, o cidadão, baixa em seu celular, passou num local, vou dar um exemplo, tem cavaletes que são proibidos, tem placas em muros pintados que são proibidos. A gente teve situações aqui no nosso vale, muros pintados, não pode, propaganda irregular. Na cerca não pode, envelopar completamente o carro não pode, na residência o máximo é meio metro quadrado, pessoas que exageraram. Qualquer pessoa faz o quê? Tira uma foto e envia direto pelo aplicativo. Naquele momento, o juiz eleitoral dá 48 horas para a pessoa fazer a retirada. Vai direto para o candidato. Ele recebe a mensagem e ele tem a opção de retirar e mandar uma foto. Se ele cumpriu com a determinação, o processo é arquivado. Então a grande maioria, Paulo, cumpriu. Estava realmente errado, cumpriu, acabou o processo. Se você não cumpre, aí tem várias situações. Desobediência de ordem judicial, abuso de poder, todas as situações que podem ocorrer. Na verdade, o que eu presenciei no nosso vale, a grande maioria, a gente resolveu de forma harmônica. Até pelos candidatos, eu vi oposição e situação conversando, lá tu tem um... Porque às vezes tu entrar com uma ação, tirar uma foto, representar, movimentar o poder judiciário por uma placa, por digamos assim, uma bandeira. Você faz no Pardal, às vezes nem faz. Eu particularmente liguei para vários assessores jurídicos, coordenadores de campanha, está errado, obrigado. Retirou a placa, não representei. Então, essa é a ideia. Então, tivemos sim, mas a grande maioria isso não teve maiores consequências. Foram realmente no prazo de 48 horas resolvidas. E sobre compra de voto? O Paulo até aqui cita em relação a, no dia da eleição, se traz alguma suspeita circular com dinheiro em espécie no bolso? Quais são as questões na verdade, em relação é o seguinte, o não proibido não é, né? Agora eu vou dar um exemplo para você. Se a pessoa, digamos, tem um mercado, recebeu uma espécie, no dia fechou o mercado, está indo para casa, é o dinheiro dela, está comprovado, né? Eu tenho um serviço, alguma coisa assim, agora você for pego, até na noite, o pior não é nem no dia da eleição, o pior é a noite da eleição, que antecede. Você for visto, digamos, numa certa localidade às 3 da manhã com valor em espécie, você vai ter que explicar. Realmente não tem, gente. Não tem como dizer. A procedência do dinheiro. A procedência do dinheiro. Outra situação que eu sempre digo, no dia da eleição. Gente, o dia da eleição é uma manifestação individual e silenciosa. É o dia do eleitor. Fábio, eu quero votar com broche, com uma bandeira. Vá, vota. Você vai votar e se retire. Não fique fazendo comentários. Mas eu votei e fiquei conversando com uma bandeira do meu candidato na frente da zona eleitoral com 4 ou 5 pessoas. Estava falando do jogo do Grêmio. Não, gente. Tu não estava falando. Domingo de manhã. Aquele momento não é para isso. O momento é para circular, pode manifestação individual e silenciosa, muito cuidado em relação a isso. Então esse aqui, os fiscais estão orientados, os partidos, os oficiais de justiça estão orientados, a nossa justiça eleitoral, aqui o cartório da 29ª está muito bem estruturado para coibir, digamos, esses problemas. Bom, os eleitores, a partir de hoje, como é que funciona essa normativa que não podem ser presos? Hoje não pode ser preso, salvo em flagrante, né? Digamos assim, você tem um flagrante, um crime, alguma coisa nesse sentido, né? Onde eu te pego com a faca na mão, digamos assim, não tem como, porque é um flagrante, você tem que ser. Agora, uma prisão que já está um processo em andamento, ele requer, então, ele fica suspenso esse período agora, né? Alguns processos de menor potencial, que também pode ter prisão, que não é flagrante, agora, a partir de hoje, não tem, digamos, a prisão decretada. E como funciona para os detentos a questão do voto? Os detentos não têm, né, direito a voto, né? Os direitos estão lá reclusos, né? Prisão temporária.
prisão temporária se está com os direitos políticos. O grande problema é os direitos políticos, porque muitas vezes você está, eu conheço várias pessoas que são apenadas ou cumpriram, porque às vezes você cumpriu a pena e tem, digamos, 8 anos, 6 anos sem os direitos políticos. O que é? Não votar e não ser votado. Então, se está em dia, você está solto, digamos, está aqui, está com o seu título em dia, pode votar tranquilamente. Senão, não tem como, né? Vai chegar na zona eleitoral. O bom é consultar. Bem interessante a pergunta, Nicolas. O e-título é muito importante. Eu peço sempre as pessoas baixarem, justificarem ali. Ali você vai conseguir ver regular ou não, pendente. Pendente, já se informa e nem perde tempo para ir na zona eleitoral. A justificativa do voto pode ser feita pelo aplicativo? Pode ser feito pelo aplicativo, até 30 dias após a eleição. Justamente por ali. Da ausência, justamente. Transporte de eleitores. Isso é muito importante, até eu sei que a 29ª está cuidando isso, né? É proibido. O transporte de eleitores tem uma situação aqui ocorrendo que é a troca de urnas. Vou dar um exemplo. A questão do Castelinho, todos para a Univates, tá? Tá aí essas pessoas, transportes. Olha, gente, transportes tem que ser regulamentado, até um tema interessante. Se estiver sobre o guarda-chuva da Justiça Eleitoral, Paulo, e o juiz determinar, não, nós vamos fazer um convênio, vamos solicitar que isso ocorra, ok. Agora, envolver diretamente a administração, alguns setores que podem ter tendência política, eu não recomendo. Porque o transporte é proibido. Então, se o guarda-chuva, até cabe uma entrevista aqui nesse ponto, é interessante, com a Justiça Eleitoral, para ver se o juiz tem alguma coisa regulamentada nesse sentido. Se não, porque assim, ó, hoje vai ter o quê, domingo? Os Uber, os táxis, então vai funcionar. E a gente sabe que é uma realidade. Eu voto, vou dar um encantado. Eu aproveito, vou lá, voto, visito minha mãe. Então, essa regra, essa cultura já existe, das pessoas se deslocarem e aproveitarem o dia também junto, né? Agora, tô saindo de casa, o meu vizinho vota na mesma urna que eu voto. Posso dar uma carona? Não tem problema nenhum. Só não posso voltar e pegar outros Exatamente. eleitores. E se tiver que voltar, pega outro motorista para pegar. Exatamente. Não, se tu tá indo junto ali é bem tranquilo. Eu, por exemplo, vou votar com a minha mãe, um exemplo, né? Minha mãe tem deficiência no joelho, eu voto na mesma zona sempre, a vida inteira fez esse trajeto. Só que eu não sou candidato, não tenho tendência política, eu vou junto com ela. Então, é o maior exemplo, não tem problema quanto a isso, né? A questão dos afetados pela enchente. Esse transporte também. Que vale a mesma regra. Nós não temos como hoje a justiça dar transporte, assim, eu tenho que cuidar muito, gente. O transporte é perigoso. Porque a pessoa não tem, mas não é você, candidato, que vai oportunizar. Existe sim uma tendência, e aí tá claro, se eu vou dar carona, gente, tem uma coisa por trás, vamos ser sinceros. Então, não faço, vamos aguardar, não tiver nenhuma situação da Justiça Eleitoral no curso da semana, acredito que não, a regra continua e as pessoas têm que, teremos, que nem eu digo, os meios de transporte estarão funcionando no domingo. Então a vida continua. Vai ter transporte, sim. Tem cidades, inclusive, que terá gratuidade, como Porto Alegre, por exemplo. Daí não é problema, porque é uma determinação em conjunto com a Justiça Eleitoral para facilitar. Então não tem a tendência, né? Tu não tá, digamos, delimitando aquilo com favorecimento para alguém. São 2 votos no próximo domingo. Sim, 2 votos. Bem importante. Primeiro voto para vereador. Primeiro vereador. Vereador, 5 dígitos. E depois o voto para prefeito, 2 dígitos. As pessoas têm que cuidar, e é muito importante. Que pergunta interessante. Muitas vezes a pessoa chega até a urna, e ela digita, vai votar para vereador, ela coloca os 2 primeiros dígitos e a tela já muda, porque daí vai identificar o partido. Naquele momento, se confirmar, você não está votando no vereador, está votando na legenda do partido. Então digite com calma os 5 números, vai aparecer a foto do vereador, confirme, vai girar a tela, 2 números, a foto do prefeito ou prefeita, e aí você confirma. O voto do adolescente e o voto do idoso. Idades. De 16 até 18 anos mesmo com título é facultativo e acima de 60 anos facultativo também. Facultativo acima de 60 anos. Exatamente. Lembrando que as pessoas me ligam, muitas pessoas me ligando. Fábio, a minha mãe tem 70 e poucos anos, a minha avó, ela não votou na última eleição. Eu digo, gente, consulta pelo e-título. Por quê? Pela tendência, Nicolas e Paulo, em 2 eleições o idoso, o título é cancelado. Mas não é uma regra. Às vezes, eu sei que tive experiência na família, que a pessoa não votou numa, foi consultar, o título estava ativo ainda e pode votar nessa. Então, consulte. Por regra, são 2 eleições. Bebida alcoólica. A bebida alcoólica é permitida, ver que, na verdade, os bares estarão abertos, né? Que não atrapalha, você não tiver, digamos, uma relação direta, né? Um exemplo claro, vai ter restaurantes, lanchonetes, o próprio shopping. Aqui nós vamos ter locais abertos. As pessoas, os mercados...
Tem muito local que vai estar aberto exclusivamente para isso. Eu sei do interior, que vai ter localidades servindo almoço, desde que não tenha vinculação política e aquela aglomeração não se dê pela questão eleitoral, e é um cuidado muito grande, tem que cuidar. Nós temos, inclusive, jantas no sábado à noite em comunidades do interior, o que não é vedado pelo nosso tribunal eleitoral daqui. Existem alguns tribunais que vedam algum horário, mas a situação é um pouco mais delicada em outras regiões. O nosso caso não é, mas tem que ter o bom senso. Confirma-se a alteração de que, a partir desta eleição, investigação por compra de voto passa a ser da Polícia Federal? Sim. A eleição, sim. Toda, na verdade, a questão eleitoral que envolve e tiver crime, ela vai direto para a Polícia Federal. Federal. Federal faz a investigação. O que tiver envolvido ameaças, compras de votos, a investigação recai sobre eles. Inclusive, já temos alguns casos na região aqui que estão sendo investigados. Bom, para o eleitor, é recomendado, inclusive permitido, que ele leve a sua colinha no Ou momento e-título. da votação. Não tem problema nenhum. Interessante o seguinte, o eleitor, aqui ó, nós temos a nossa lei prevê o acompanhamento. Bom senso, converse com o presidente de mesa. Ah, Fábio, a minha mãe quer votar, ela tem deficiência, tem uma certa idade. Um acompanhamento pode, é permitido, a lei prevê, só que ela tem que conversar o bom senso naquele momento. Eleitor, vote, tente não se aglomerar. Se você tiver tendência política, manifestação individual e silenciosa, vamos tentar levar, eu acredito que repito mais uma vez, o bom senso sempre prevalece, tentar... Os primeiros momentos, o Paulo tem muita experiência. Nas primeiras horas da manhã parece que a situação é um pouquinho mais complexa, né? Aquele vucu-vucu, o pessoal vindo do interior. Nós temos uma tendência na região que 60%, 70% das pessoas votam pela manhã. É uma tendência aqui na nossa região. E as filas, em geral, Aquelas são filas. pela manhã. E à tarde, assim, a partir das 2h e pouco, parece que é só esperar o horário até as 5 Que para é o fechar horário as que eu urnas. costumo votar, inclusive, É. logo após o Então, almoço. calma naquele momento, as primeiras horas, eu peço para os fiscais, as pessoas estão vindo, aquela coisa toda, tem pessoas com bandeira enrolada, vamos esperar, vamos aguardar, não tem desespero, o primeiro momento é isso e vai dar tudo certo. Tem situações, Cruzeiro, Estrela e outros municípios com indicação da impugnação de candidaturas. Estes candidatos concorrem normalmente. Não muda nada. O eleitor concorre. vota normalmente. Concorre. Até é importante isso, eles concorrem normalmente. São processos, Paulo, que assim, ó, a gente teve experiência aqui na região, eles podem durar anos. Até às vezes quase que o próprio... Se for eleitos ou reeleitos, até grande parte do mandato não ter consequências. Porque agora não foram julgados, é processo que tem provas, não tiveram, no caso de testemunhas, audiências, tem todo um processo a servir ainda. Então, sim, continua e tem toda, não muda, digamos, nada nesse sentido, serão julgados depois, né? Ah, Fábio, mas lá na frente pode ter uma condenação? Pode ou não, mas enquanto isso não vai mudar o resultado nem eleição de domingo. E até São na candidatos. prática, na maioria desses casos, houve absolvição. A maioria. Na maioria até agora. Com certeza, é bem isso mesmo. Muito bem. Obrigado, Fábio. Obrigado, Nicolas. Obrigado, Paulo. Um grande abraço a todos. Um grande abraço ao Grupo Independente. Estaremos aí também domingo, Bom trabalho. conversando com vocês. Uma boa semana a todos. Tá bem. Muito bem. Fábio Guiche, especialista em direito eleitoral,